Olá, meu nome é William Fernandes, bem-vindo ao meu canal Psyche and Arts. Esse vídeo é parte da coleção Os 15 Melhores Filmes e apresenta a coleção Os 15 Melhores Filmes com Temática Gay. E nessa contagem regressiva, as 15 melhores histórias de amor com temática gay. Havaí, Argentina, 2013. Escrito e dirigido por Marco Berger, estrelando Manuel Vignal e Matteo Chiarino. Incluímos Havaí em nossa lista porque, assim como todos os demais filmes que a compõem, a relação amorosa sobrepõe-se à intensidade dramática, e drama está sempre presente no jogo amoroso. O filme conta a história de dois amigos de classes diferentes que não se viam há muitos anos, e um deles passa a trabalhar como um faz-tudo para o outro. Havaí é terno, simples e sensual, mas nem por isso superficial. Embora os personagens falem pouco, a tensão entre os protagonistas e seus conflitos pessoais ficam muito claros através das geniais e sutis atuações de Vignal e Chiarino, além da direção sensível de Berger. Big Eden, Estados Unidos, 2000. Escrito e dirigido por Thomas Bezucha, estrelando Eric Ross e Eric Schweig. Esse filme quase ficou de fora da nossa lista devido ao seu teor cômico e dramático, o que o deixaria melhor numa lista de comédias ou drama. Mas depois de assisti-lo novamente, notei que a história de amor é muito bonita, incomum e não perde espaço nenhum para o cômico e o drama. Esse filme passou despercebido por muitos e foi recebido com indiferença por outros tantos. Talvez por ser muito estadunidense, muito pré-formatado, pouco sensual, talvez essas possibilidades sejam corretas. Mas eu creio que é o fato dos protagonistas serem gente como a gente. O filme fala de paixões, família, amigos e comida. Tudo isso no clima amistoso da fictícia cidade ideal chamada Big Eden. Making Love, Estados Unidos, 1982. Dirigido por Arthur Hiller, estrelando Michael Oltkin, Harry Hamlin e Kate Jackson. Não há como fazer uma lista de filmes românticos de qualquer espécie sem incluir Making Love. É verdade que um dos seus maiores méritos foi quebrar um paradigma de preconceito e ignorância na indústria estadunidense de cinema na década de 80. Mas eu não teria incluído Making Love na lista dos 15 melhores se ele não fosse romântico ao extremo e muito bonito, ainda com o adicional de ser um dos primeiros filmes comerciais a quebrar a quarta parede. Bem tímido, tenho que admitir, mas nunca dissimulado. E se não fosse o bastante, Oltkin e Hamlin permear nossas fantasias mais dóceis e sujas, ainda traz o talento e a beleza de Kate Jackson para a grande tela. Shelter, Estados Unidos, 2007. Dirigido por Jonah Markovits, estrelando Brad Rue e Trevor Reed. Diferente de Big Eden, Shelter tem muito pouco da cidade ideal, mas guarda alguma similaridade. A principal delas é o otimismo das relações que, mesmo quando conflitantes, são livres de julgamento e preconceitos. O cenário ideal para contar uma história de amor e descobertas. Com paisagens que se alternam entre lindas e feias, numa cidade costeira da ensolarada Califórnia, nos apaixonamos pelos personagens e por essa terna e emocionante história de amor. Yossi and Yegar, Israel, 2002.
dirigido por Ethan Fox e escrito por Avner Bernheimer, estrelando Ohad Knoller e Yehuda Levi. Israel lançou alguns dos filmes com tema gay mais impressionantes já vistos. Sempre muito sérios e comprometidos com algo a mais, suscita no espectador uma reflexão sobre o mundo atual, seus conflitos e injustiças. Yossi Niega não é diferente, mas o conteúdo romântico desse filme é o que trouxe ele à nossa lista. O escopo é amplo e comum, amor entre homens fardados, mas a maneira sensível e cativante com que Ethan Fox nos conta essa história de paixão, desejo e amor é o que torna esse filme imperdível. Weekend. Reino Unido, 2011, dirigido por Andrew Hay, estrelando Tom Cullen e Chris New. Weekend é um recorte muito profundo em 3 dias na vida dos protagonistas. A câmera sempre muito próxima dos atores em segmentos em que eles estão absolutamente naturais e confortáveis, dita a natureza intimista do filme. Filmado todo em locação, por vezes, nos esquecemos da característica ficcional deste filme e nos entregamos por completo à verdade de seus personagens. Paralelamente, o espectador é convidado a refletir sobre aspectos políticos da dita comunidade gay, sobre conformidade e idealismos. Out in the Dark. Israel, 2012, escrito e dirigido por Michael Meyer, estrelando Nicholas Jacob e Michael Aloni. Israel volta à nossa lista, dessa vez com uma história de amor envolta em conflitos políticos, policiais e de classes. Meyer, entretanto, não deixou que esse conflito nos perturbasse ao ponto de desfocarmos da relação amorosa entre os 2 homens. O filme conta a história de amor improvável entre um homem de classe socioeconômica privilegiada que mora em Israel e um estudante que mora na Palestina. Aparentemente, esse amor é fadado ao fracasso, pois encontram todos os obstáculos possíveis para fazer com que esse amor prevaleça. O filme é um pouco sombrio, mas combina com a realidade de opressão às liberdades no Oriente Médio. No entanto, a intensidade desse amor que é enquadrado por Meyer e personificado pelos atores Jacob e Aloni faz com que esse filme seja uma experiência prazerosa. Plano B. Argentina, 2009, dirigido e escrito por Marco Berger, com Manuel Vignal e Lucas Ferraro. Os argentinos Berger e Vignal voltam à nossa lista com mais esse filme que tem as suas digitais, que são naturalidade nas atuações, conflitos subjetivos e romântico até o fim. Em Plano B, tudo parece que vai sendo jogado à sua frente de forma casual e sem intenção. Mas a atmosfera baldia das paisagens urbanas revelam gradualmente o estado de solidão no qual se encontram esses 2 jovens. O encontro de amor e companhia, no lugar menos esperado, é sempre perturbador, pois requer enfrentamentos que tentamos evitar. Plano B fala desses enfrentamentos, mas de forma dócil e sutil, assim como é sutil e dócil a atuação e direção do filme. O Homem com as Respostas. Cyprus, Grécia, Itália, 2021. Escrito e dirigido por Stelios Kamitzis, estrelando Vasilis Magoliotis e Anton Weil. Esse é aquele tipo de filme que você deve deixar amadurecer em você. O parceiro romântico nem sequer aparece antes dos 15 primeiros minutos de filme. As coisas acontecem lentamente. Mas se você der uma chance, assistirá a um belo filme. O personagem central é grego, mas não a Grécia ensolarada azul e branca. A Grécia retratada por Kamitzis, assim como o estado inicial do personagem central, é desprovida de beleza, alegria e sensualidade. Traçando o caminho oposto do turismo europeu, o filme leva o personagem a sair da Grécia e encontrar as belezas da Baviera.
No caminho, conhece um alemão de espírito livre que lhe pede carona. Não há nada de muito profundo nessa história, mas sendo essa a lista dos 15 melhores filmes românticos, O Homem com as Respostas não poderia ficar de fora. Do começo ao fim. Brasil, 2009, escrito e dirigido por Aloysio Abrantes. Estrelando Rafael Cardoso e João Gabriel Vasconcelos. Esse filme brasileiro causou controvérsias e desconforto em muitos puritanos. A razão é que, se não fosse o bastante um filme retratar amor entre dois homens num país onde produções cinematográficas e televisivas são reféns de um conservadorismo crescente, nessa história de amor os protagonistas são meio-irmãos. Isso poderia ter sido palco perfeito para mostrar cenas de preconceito, melodrama familiar e sofrimento. Mas não é. A sabedoria dos personagens que protagonizam os pais foi o grande veículo para que essa história de amor e desejo pudesse acontecer. É um filme corajoso e sensual, e ainda assim terno e bonito. Plata Quemada. Argentina, 2000. Escrito e dirigido por Marcelo Pinheiro. Baseado no livro de mesmo nome, de Ricardo Piglia. Estrelando Eduardo Noriega e Leonardo Sbaraglia. Sensual, elegante, visceral e ainda assim sensível e romântico ao máximo, é só o começo do que se pode dizer de tudo que há de magnífico nesse filme sul-americano. Longe dos debates pedantes sobre a homossexualidade, como moralidade, religião e família, o filme vai direto ao que importa, que é a pessoa humana com tudo que existe nela, sem culpas e sem vergonha. A indústria do cinema, em especial a europeia e estadunidense, gosta de validar o estereótipo de homossexuais frágeis e fracos. Sabemos que não é assim, mas Plata Quemada vai arrombar essa porta e encher a sala de tantos tiros e sangue que faz com que Bonnie e Clyde fiquem parecendo a noviça rebelde. Há tanta intensidade na vida íntima desses dois personagens que, mesmo sem contar a história pregressa de ambos, perdoamos seus crimes e decisões questionáveis, pois o que os une, e isso é soberbamente exposto no filme, é algo tão superior às mazelas cotidianas que desejamos apenas que ambos fiquem juntos até o fim. Uma obra de arte. Morris. Inglaterra, 1987. Escrito e dirigido por James Ivory. Baseado no romance de mesmo nome de E.M. Forster. Estrelando James Wilby, Rupert Graves e Hugh Grant. Forster teve várias de suas obras adaptadas para o cinema. Entre elas, Passagem para a Índia, Uma Janela com Vista, Vestígios do Dia e Howard's End. Todos eles geraram grandes filmes. Com Morris, não é diferente. O sexo entre homens na Inglaterra eduardiana não era um gancho para histórias de amor e sensualidade. Era um fato que se vinculava a escândalo, marginalidade, insanidade e crime. Mas, mesmo envolto nessa densa sombra de ignorância e opressão, a obra de Forster, sob a direção de Ivory, nos permite focar os olhos no dilema de Morris, que deve escolher entre cumprir seus papéis de aristocrata inglês ou abrir mão de tudo por amor. Wilby está cativante no papel principal. E com Grant e Graves, Morris é um registro de algumas das mais românticas cenas do cinema. Me Chame Pelo Seu Nome. Itália, França, Estados Unidos e Brasil, 2018. Dirigido por Luca Guadagnino. Escrito por James Ivory. Baseado no livro de mesmo nome de André Ackman.
estrelando Armie Hammer e Timothée Chalamet. Novamente uma adaptação da literatura feita com maestria por James Ivory. Quando os personagens centrais fazem parte de um grupo familiar ou social formado por pessoas inteligentes, sensíveis e livres de dogmas, não há conflitos externos nem melodrama. Os personagens voltam suas atenções para os fatos mais sublimes da vida, como a ciência, as artes e a natureza, e lá encontram os seus conflitos de ordem interna. O par romântico de Me Chame Pelo Seu Nome investiga o mundo através do conhecimento. Eles fazem parte de um processo cultural sofisticado e vivem num mundo permeado pelas artes clássicas, línguas e filosofia. Isso permite com que eles se auto-observem, questionem as fontes de seus desejos e se entreguem racional e passionalmente um ao outro. O filme é sensual e toda a atmosfera ajuda a fortalecer seus aspectos românticos. Brokeback Mountain. Canadá e Estados Unidos, 2005. Dirigido por Ang Lee. Baseado num conto de Annie Proulx. Estrelando Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. O filme tem um forte teor dramático, mas ainda assim, se perguntarmos para alguém que já tenha assistido o filme, para falar um pouco sobre ele, parece que todos tendem a lembrar as cenas sensuais, o romance e do amor intenso que experimentam os dois protagonistas. Isso se deve à maestria da direção de Lee, que soube interpretar perfeitamente o conto de Proulx. O tempo do filme dos personagens é ditado pela natureza, pelos pastos com ovelhas e pela chegada e derretimento da neve. Nós, espectadores, testemunhamos o desenvolver da história sem ganhar muita explicação sobre o que sentem de fato os protagonistas. Ainda assim, não deixamos de fazer contato com as partes mais profundas de suas emoções. Se o filme ficou muito popular, não é por ser vulgar, mas por conseguir tocar a audiência em diferentes níveis. Brokeback Mountain é, sem sombra de dúvidas, um marco na história do cinema. Tem uma história brilhante, uma direção de mestre e dois atores extremamente talentosos que são também corajosos e inteligentes. God's Own Country. Reino Unido, 2017. Escrito e dirigido por Francis Lee. Estrelando Josh O'Connor e Alex Secariano. Dois homens que mal se conhecem, trabalham no campo e acampam juntos. Acabam aí as similaridades com Brokeback Mountain. O cenário de paisagens devastadas, secas e rochosas descrevem ao mesmo tempo as condições externas e o vazio solitário em que ambos homens se encontram. Em casa os ambientes são apertados, e lá fora, sempre úmido, e a descampada geografia expõe um horizonte distante e bucólico. God's Own Country está no topo de nossa lista, pois, embora não seja tecnicamente o melhor filme, é o mais romântico. Os dois homens estão mandando às favas qualquer restrição ou controle de seus afetos. Toda a dose dramática é inserida na relação dos amantes. Os preconceitos não são externos, vêm deles mesmos, assim como os obstáculos que devem transpor. Mas isso só não teria posto esse filme no topo da lista. Ele é um filme sensual e cativante. Diferente de alguns dos filmes nessa lista, os personagens não discutem filosofia, sociedade, artes ou política. Eles estão ocupados em existir e encontrar um significado para essa existência. O que fica claro é que acreditam que só conseguem existir tendo um ao lado do outro. E isso é romântico. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de se inscrever. Até logo, bye and auf Wiedersehen.